Boa noite. Boa noite, boa noite. Ó, eu estou com um pequeno problema porque eu queria entrar pelo notebook, mas só conseguia acessar agora pelo celular, tá? Não, Eu não sei tudo se bem, sem fica problema. Bom, agora a gente pelo pode notebook. iniciar a nossa live, né? Bom, eu estava Deixa eu indo só ler, comprar. eu ia ler sinopse do livro para o pessoal conhecer um pouquinho da história, entender o contexto em que ela se passa. Como a gente combinou, eu vou estar fazendo umas perguntinhas para você no decorrer da nossa live. Você pode responder com calma, sem pressa, que vai ser um bate-papo bem legal, bem leve. Ok, tudo bem. Bom, gente, eu já mostrei o livro para vocês, que é esse aqui. Ele tem algumas imagens, inclusive, eu vou tentar mostrar para vocês. Então, é um livro bem bonito, bem arquitetado, tem algumas imagens que ilustram. É um design bem bonito mesmo. E agora, deixa eu ler a sinopse, né, para vocês conhecerem essa história. Diz o seguinte: entre Salvador e o litoral norte da Bahia, no início da década de 2090, Rômulo precisa descobrir o que se esconde por trás da morte de seu irmão Abel para conseguir se inocentar da acusação de assassinato. O caso se transforma em uma estrondosa polêmica em vista do Brasil estar há mais de 60 anos em regime da lei do filho único, medida adotada no período de restauração após a maior guerra civil da história do país. A cada passo de sua investigação clandestina, na condição de foragido, o professor universitário descobre uma rede de projetos ambiciosos e a ligação de sua família com os reveses políticos que desembocaram na Guerra Civil de 2023. Depois de hoje, passeia pela ação, suspense e ficção científica, através de um complexo universo distópico, cumpre o valoroso papel de contribuir para a reflexão sobre o Brasil de hoje e de amanhã. Bom, vocês conferiram aí a sinopse, é bem interessante, né? E como vocês puderam ver, é um livro que mistura aí ficção científica, distopia, ação. Então, ele mistura esses gêneros, que é uma coisa bem interessante, pois são gêneros bem difíceis de trabalhar, né? A ficção científica, como a gente sabe, é um gênero que tem uma visão futurística, apresenta essa visão futurística, tem que ter uma imaginação para isso, né? Bem elaborada mesmo. Se você quiser falar alguma coisa a respeito do livro, Wagner, fique à vontade. Quiser explanar, Ah, não, tudo eu certo? prefiro que eu prefiro que você vá conduzindo, de repente faça suas Então tá perguntas, bom. comece com suas perguntas, Então a gente já ou pode com alguma começar pergunta com a que pergunta, beleza? pode ser, vamos lá. Bom, minha primeira pergunta para você, Wagner, é o seguinte: quanto tempo você levou para escrever o livro? Assim, muitos autores às vezes levam anos para concluir uma história, mas no seu caso, eu lembro que você me disse que ele foi escrito às pressas porque você queria que fosse publicado dentro de uma certa data. Mas me diz quanto tempo você levou aí para elaborar a sua história, desenvolver o enredo e concluir a trama? É, bom, assim, se eu for pensar na ideia, né, porque eu não comecei, eu não tive a ideia e já fui escrever, sabe? Na verdade, assim, a ideia não era para um projeto meu, a ideia era para um projeto de um amigo meu, tá? Augusto Flávio, de Paulo Afonso. Ele tinha uma banda, isso não, não sei precisar a data, mas acredito que em 2009, por aí, entre 2008 e Então 2010. a ideia Ele surgiu tinha uma lá atrás e você só desenvolveu agora. Isso, na verdade, era para um HQ que ele ia fazer, e era um HQ distópico também, futurista, que, se eu salvo engano, ele queria ambientar na década de 2100, logo no início dessa década, e a gente conversou sobre mais ou menos como era que ele construiria a história dele, né? Nós não somos artistas, não somos escritores, mas aí a gente tentou bolar alguma coisa
e era muito curto o material dele, né? Então, muito do que a gente criou ficou de fora. Uma dessas coisas que ficou de fora foi a minha ideia de uma sociedade no futuro, uma sociedade que fosse de filho único. Então, essa ideia ela ficou de fora do material dele, e eu fiquei com isso só esperando, na verdade, eu ter coragem de escrever, né? Porque eu não tenho nenhum texto de ficção, tá? Esse é meu primeiro texto de ficção, assim, narrativo. Então, eu sempre fui inseguro nessa coisa de será que eu consigo escrever bem a ideia, sabe? Porque Pensar na uma história coisa e colocar ela no papel são coisas bem diferentes, né? é, Mas, assim, e por voltando nessa e por questão mais aí, você já pensou em transformar o livro em quadrinhos? olha, quando eu escrevi, eu já ia, né, até falar isso, que minha maior preocupação não era exatamente uma coisa assim estética da literatura, sabe? Pensar em gênero, pensar em escrita mesmo, né, narrativa, na estrutura de romance. Na verdade, o que eu queria fazer era deixar em escrito um roteiro que pode ser aproveitado para diferentes linguagens artísticas. Então, eu acredito que a maneira que eu tentei estruturar esse roteiro, né, a construção de personagens, enfim, adereços, ambientação e tal, eu acredito que pode sim ser aproveitado para criar um universo, por que não, em que outras histórias, entenda, seja produzidas em quadrinho, em game, por exemplo, Eu acho que é um projeto curtas. que daria muito certo, com certeza. Uma HQ de ficção científica certamente chamaria bastante atenção, não é? E os jovens de hoje também curtem muito quadrinhos, né? Às vezes muitos não estão habituados a ler romances, que são textos mais longos, mais complexos. E os quadrinhos já ajudam a compreender o texto melhor, que tem essa junção do verbal com o não verbal. Sim, a questão. Por isso mesmo, eu já pensei, né, na capa e nas ilustrações internas que já desse um caminho para isso, né? Ou seja, já tivesse um traço ali, já tivesse um conceito de alguém da área, já antecipasse essa questão visual mesmo, né? Não foi à toa as ilustrações. Aliás, a capa foi um detalhe que me chamou muito a atenção, né? Como eu mencionei, ela tem um padrão de cores muito vibrante, uma arte bem chamativa. Você sabe me informar quem foi que produziu a capa? Sim, sim, sim. Aqui mais uma vez, né, meu amigo Augusto Flávio, de Paulo Afonso, que me indicou. Eu acho que ele Ah, não tinha, na verdade, conhecimento. tá atrás do livro. Foi ele que produziu? E, Não, ficou muito bem. não, ele Fez essa capa me linda. indicou o artista, né? Ele me indicou o artista que é Gabriel Mugi, que é de vizinho a Paulo Afonso, Delmiro Gouveia, tá? Já outro estado, né, Alagoas. E é um rapaz bem jovem, que também sempre desenhou, mas tem se colocado profissionalmente há pouco Como é o tempo, nome né? dele? Então, é Gabriel Batista, mas o nome artístico é Gabriel Mugi, Ah, foi ele que tá? Foi ele que fez a capa e as ilustrações internas. Podem acessar o trabalho dele, conhecer o trabalho dele no Instagram, Mugi Artes, que é bem legal mesmo o trabalho dele, tá? E assim, ele ele é polivalente, sabe assim, ele não se contenta, ele está se lançando agora para o 3D, ele faz arte de skate, de prancha, ele está se lançando agora com tatuagem, é um cara muito inquieto e muito habilidoso. muito bacana. O Inajan perguntou aqui se a gente está ao vivo. A gente está, viu, Inajan? Estamos ao vivo, sim. E agora eu vou para a próxima pergunta para você, Barbie. Para você, qual foi o maior desafio na hora de escrever o livro? Como eu mencionei antes, né, ficção científica é um gênero muito complexo e justamente por isso é o que mais me chama a atenção, tanto que é um dos meus prediletos. O Jules Verne é considerado o precursor da ficção científica, está entre os meus autores preferidos. Eu tenho uma pequena coleção de livros dele que eu admiro muito, muito. Por isso, ficção científica tem um lugarzinho especial na minha estante. Mas aí me conta, qual foi o desafio para você escrever?
Algo que você pensou? Olha, eu acredito que eu tive dois desafios. Primeiro, a questão do tempo. Eu não completei essa resposta antes. Eu imaginei que eu iria escrever, você tinha me perguntado, né, do tempo, eu imaginei que eu ia escrever em 3 meses, 90 dias. Eu acredito que eu era capaz de escrever em 90 dias. Sim. Eu não sou o tipo de criador que fica muito tempo, sabe? Até mesmo na pesquisa, eu sou historiador, né, por formação. Então, até mesmo na pesquisa histórica, eu não quero levar um projeto para uma vida toda, sabe? Ou para uma década, coisa assim. Então, eu consumo tudo muito rápido e quero produzir tudo muito rápido. Para Então, você, é, eu acreditei que eu ia conseguir, sem interrupções, né, em fluxo contínuo, até porque eu estava, sabe, assim, muito carregado também. Então, eu comecei dessa forma, mas acabei parando 2 vezes de escrever. Na segunda vez que eu parei, o retorno foi bem complicado, quase que eu não consigo. Tanto que eu não gosto muito do final, porque eu achei que eu sério, atropelei muito. a gente vai conversar sobre esse final aí. Né? Eu achei que eu fiquei um pouco sem ideias, mas o meu segundo maior desafio foi exatamente de me lançar na ficção, no universo de ficção, com essa coisa futurista de ficção científica. Porque isso, assim como romances históricos também, né, isso requer pesquisa. Isso requer pesquisa. A Tem gente que não, quem escreve uma ficção futurista, acredito que deve ter esse cuidado de sempre tentar ser verossímil, sabe, o mínimo possível. sim, Porque tem não dá para você dizer, ah, não dá para você ficcionalizar que uma tecnologia existe daqui a um tempo se, na real, ela não é creditada agora pelos tecnólogos, né, como possível de existir nesse momento. Então, eu acho que essas coisas é que me deram um pouco mesmo de trabalho. Lógico, além dessa pesquisa, né, sobre tecnologias e projeção de certas coisas, também eu não, até mesmo o nome dos personagens também não são à toa, né? Muita coisa codificada nos nomes dos principais personagens. Então também a escolha dos nomes também foi um pouquinho chato. Mas apesar do livro ter sido escrito às pressas, digamos, eu acredito que o resultado ficou muito bom. Foi uma história bem elaborada no meu ponto de vista. Que bom, obrigado. Obrigado. Bom, agora a gente vai para a terceira pergunta. Quais autores você admira e tem como inspiração? Pode ser autor ou autora, estrangeiro ou nacional, fica a seu critério. Eu acredito que todo autor, antes de tudo, é um leitor. E como leitor, ele deve ter se inspirado em outros escritores, outros autores. Conta para mim, você tem uma imagem que você... Eu, eu sou, assim, na contemporaneidade, eu sou um péssimo leitor. Sério? Porque vida de professor nos deixa pouco espaço para leituras, principalmente leituras do campo artístico, né, da literatura. Nos deixa muito pouco espaço mesmo. Então, isso já é um condicionante. Agora, mesmo quando eu tive tempo, férias, coisas do tipo, eu não conheço muito literatura contemporânea. Da década de 80 para cá, de 1980 para cá, eu conheço um expoente ou outro, mas não sou realmente assim, um leitor da literatura contemporânea. Não, Então, as minhas principais... eu também não sou uma grande fã de literatura contemporânea, leio, claro, alguns, mas eu gosto muito de clássicos. Mas aí a pessoa pensa, ai, que mesquinho. Na verdade, eu gosto dos clássicos por causa do repertório cultural mesmo, né? Porque são livros que atravessam gerações e continuam ainda fazendo muito sucesso. Mas é Sim, sim. há muitos escritores contemporâneos com um enorme potencial e que mereciam muito mais reconhecimento. Sim, eu acredito que eu acho que faz parte de uma política, de uma política editorial, de uma política cultural também, né, do nosso estado. Eu acho que isso tudo influencia, mas eu não posso tecer críticas à literatura contemporânea, porque né, seria antiético de minha parte. Se eu não leio, eu não posso elaborar essa crítica. Como eu disse, eu li um expoente ou outro.
dois textos do Ubaldo, do Suassuna, mas não posso dizer, sabe? Mas, assim, eu acho que da literatura de línguas estrangeiras e de língua portuguesa, brasileira, talvez os que me deixaram mais marcas em romance, em termos de romance, eu acho que o Machado e o Mário de Andrade, é lógico que é muito difícil colocar nomes assim, sabe? Mas vamos lá, eu acho que línguas estrangeiras, talvez o Kafka ou Dostoiévski tenham me... Inclusive a primeira frase do Depois de Hoje é uma corrupção da primeira frase da Metamorfose. E o título de um dos capítulos também é o título de um dos livros, né, do Dostoiévski. Então, já dá de cara. E a respeito da escrita, aquilo que eu falei do fluxo contínuo, né, é lógico que nele era um pouquinho, no romance, é um pouquinho falso essa história do fluxo contínuo. Mas o Jack Kerouac, para mim, assim, em termos de sentar e escrever, eu acho que eu me identifico bastante. Bom, Wagner, deixa eu fugir aqui um pouquinho do assunto e perguntar que eu estou vendo que atrás de você tem um pôster, um papel de parede, eu não sei bem o que é isso, do livro, né? Eu achei muito interessante. É a capa é um banner da capa do livro, tá? Ai, Porque como o celular está muito próximo de mim aqui, não tá dando para pegar tudo. Bom, a Adriana está me perguntando, em meio a tantos livros que você já leu, qual você mais gostou? E quem é o seu escritor preferido? Olha, como eu já mencionei... Eu citei 5 nomes agora, né? Eu citei o Kerouac, citei o Dostoiévski, o Kafka, o Machado e o Mário de Andrade. Mas eu não sei se algum deles é meu escritor favorito, mas com certeza foram as leituras que eu fiz que mais me marcaram. Assim. São os escritores que eu acho que mais me deixaram marcas. Mas se eu fosse dizer assim uma obra que para mim é colossal, desse ponto de vista estético mesmo, né, do lugar da literatura na sociedade, eu acho que talvez a obra que eu tenha mais dificuldade, que para mim é um trabalho de escultura em linguística muito fenomenal, eu acredito que seja o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu tenho, inclusive, uma coleção aqui do Guimarães Rosa. Não sei se vocês conseguem ver. Tá bem aqui. É um autor realmente Parabéns. complexo. Ele tem uma escrita bem difícil, né? E que para muitos leitores é uma dificuldade, é um desafio, né? Mas é só uma questão de saber apreciar, eu acredito. Sim, sim, sim. Bom, Adriana, Acho olha, que, no meu acho que caso, nós costumamos... é só respondendo a Desculpa, pergunta. Esmeralda. No meu caso, como eu mencionei, né? Um dos meus escritores preferidos é o Jules Verne, que era um autor francês muito conhecido. Mas um livro que me marcou muito recentemente foi Emma, da Jane Austen. É um romance de época muito bonito e que eu gostei bastante porque tem uma protagonista que mostra os seus defeitos, né? Apesar de ser bonita, ser rica e ser inteligente, ainda assim ela tem os seus defeitos. Bom, e voltando a falar de Depois de Hoje, eu vou para a minha próxima pergunta para o Wagner. Wagner, quais são suas expectativas como escritor? Você enxerga isso como uma profissão ou apenas como um hobby? Olha, escritor como profissão no Brasil é algo bem raro para jovens. Para jovens, né? O comum é quando você se aposenta na sua profissão de carreira, de formação de carreira, aí você acaba vivendo como escritor, porque você já escrevia antes. Então, no Brasil, o mais comum é que nós nos lancemos, né, na arte da escrita como segunda atividade, né? Nunca como primeira. Bom, a gente sabe que Inclusive, no Brasil é muito difícil para um autor nacional se destacar na literatura, né? É uma área muito concorrida, tem muitos desafios.
E às vezes muitos acabam passando despercebidos. Muitos escritores com histórias maravilhosas e que mereciam muito mais reconhecimento acabam não ganhando tanto destaque. Pois é. Até mesmo as nossas primeiras publicações, nós acabamos tirando do nosso... Então, a gente acaba tendo um emprego para financiar, Sim, sabe, a nossa muitos inserção do escritores têm que mercado. pagar para publicar o próprio livro. Então, é uma Exatamente. área que tem que se desenvolver muito, né? E no Brasil também, a gente tende muito a valorizar os livros estrangeiros e dar pouca atenção aos nacionais. Eu acredito também que tem uma questão, né, um pouco de educação, de hábito de consumo no Brasil, que é um pouco do esvaziamento dos produtos, sabe? Assim, a ideia de tentar tornar tudo entretenimento, de esvaziar um pouco, de deixar o produto um pouco mais fácil, né, uma leitura. Sempre, então, no caso de literatura, né, apelar para uma literatura, ao vocabulário tem que estar adequado ao, sabe, à média, né, do público que vai consumir. Então, acho que hoje nós temos muito mais produções, né, o Brasil publica muito mais livros hoje do que há 10, do que há 20, do que há 30, do que sempre publicou. Mas a gente tem que pensar se você faz um produto que tenha um comprometimento artístico, sabe, intelectual, estético, mais profundo, mais trabalhado, então esse produto ele vai ser consumido por um nicho muito pequeno, porque o público amplo ele está sendo abarrotado e levado a consumir coisas que são produzidas mesmo a ponto de caixa, sabe? Não, então produz isso, faz isso, porque nós temos que publicar um texto a cada 3 meses, sabe? Então as histórias... Tem uma lógico, eu não estou aqui julgando a escolha de leitura de ninguém, mas eu estou dizendo que, no todo, todo comportamento social ele é passível de uma crítica de cultura, claro, sabe? Então, assim, o comportamento social recorrente de você estar sempre massivamente publicando esse tipo de leitura acaba não dando espaço dentro do mercado para outro tipo de produto. Então, eu acho que isso é o mais complicado, assim, sabe? Sim, com certeza. E eu notei que no livro tem uma presença muito grande de críticas, tanto sociais quanto políticas. E você, como crítico cultural, certamente quis adicionar esse seu conhecimento aí no livro, não é? Ah, sim. Esmeralda, deixa eu só dizer uma coisa aqui que eu não disse antes, é que, além do meu óculos estar ficando torto o tempo todo, é que tem um delay aqui, tá? Ou seja, às vezes eu me intrometi na sua fala, mas é porque eu estou recebendo aqui o sinal de volta com atraso. Eu também, às vezes, a gente se confunde aí, mas dá tudo certo no final. Tá, então só qual foi a tua última pergunta mesmo? Nem lembro. Eu tinha Ah, comentado sobre as críticas, né? Que no livro ele tem muitas críticas ah, sociais, políticas, culturais. E eu acredito que você quis olha, adicionar um pouco do seu repertório no livro, né? Como crítico cultural. olha só, o Depois de Hoje, quando eu decidi a colocar ele no papel, era o final de 2019, tá, outubro de 2019, e eu concluí ele com as paradas, né, em 2021. Então, como você falou, eu tinha uma pressa sim de publicar ele, porque o meu tipo de escrita é um tipo de escrita posicionada. Não vou dizer política porque é redundância, sabe? Ato de escrita, de fazer arte no Brasil não é um ato político, mesmo que o artista não esteja entendendo, tá? E nem defendendo o próprio ato. Não depende dele, mas na realidade social brasileira, você produzir arte, publicar, sabe, gastar da tua grana, isso é um ato político. Mas eu queria que esse ato político ele estivesse, sabe, assim, muito definido, ele tivesse realmente posicionado. Então, a minha principal ideia é de que ele fosse um romance anti-bolsonarista, primeira coisa, né, por isso que a minha pressa de publicar, porque eu queria pegar o ano, né, de eleição, de campanha eleitoral,
Então, por isso que eu publiquei ele. Tanto é que ele está sem revisão, né? Ainda ele não teve uma revisão ortográfica e tal. Então, tem algumas falhinhas, né? Quem lê vai perceber. Mas, a respeito de minhas críticas, elas estão muito claras, Sim, sabe? Assim, com certeza. Inclusive, eu deixei, né, a possibilidade de criar histórias anteriores à história do Rômulo, né, de personagens, né, mais velhos, né, anteriores a ele, que pudessem, sim, ficcionalizar esse momento que nós estamos vivendo, esse estado de coisas, né, na política, na justiça brasileira. Então, eu acredito que não fica nenhuma dúvida para quem lê, sabe, assim. E essa história de que, é até bom artisticamente, mas porque se posicionou, cara, isso não existe, sabe, assim. Não existe, eu não acredito nessa coisa da arte pela arte, do artista neutro, não acredito nisso. Eu acredito que existe entretenimento, e no caso de entretenimento, sem qualquer compromisso artístico, aí sim o entretenimento, porque entretenimento, como a palavra, já como os estudos, né, antropológicos de cultura definem entretenimento, ele é exatamente para tirar a atenção, né, para entreter, para divertir de maneira a te afastar daquilo que te usa, te oprime, te explora, sabe, te manipula, te limita a sua vivência, as suas escolhas. Então, o entretenimento é exatamente para você não pensar nessas coisas que te causam revolta, né? Então, o entrelugar entre entretenimento e arte, assim definidas, né? Dessa maneira definidas, esse entrelugar é que eu acho que é interessante, porque ele atinge as pessoas, mas mesmo assim o nosso público receptor tem uma dificuldade, né? Você observa que há várias discussões nesse sentido de que diz, se você curte determinado filme, desde 30 anos que ele foi lançado, você ainda não percebeu a crítica social que está nele, então é uma dificuldade de leitura sua, Sim. sabe? Então, A é, partir a- as- desse pressuposto, qual foi a mensagem que você quis transmitir para os seus leitores? tá, então, observa, há vários filmes de ficção científica com essas mensagens, sabe, generalizantes, né, poderosas, essas coisas, e que há críticas ao contexto político, social, como Star Wars, por exemplo, né, para citar aqui o maior de todos. Né? Então, Star Wars você vê nitidamente a ONU, você vê a Organização Mundial de Comércio, sabe assim? Então para que eu não entenda que está falando disso, só se eu desconhecer a existência da ONU, da Organização Mundial, só se eu desconhecer disso. Então, a minha principal mensagem eu acho que a minha principal mensagem, na verdade, não está exatamente no livro, sabe? Porque essa história ela tem um pouco de otimismo, né? Para os anos vindouros, né? Para os anos a partir de 2030. Ela tem todo um histórico de restauração social, né? Questão ambiental, questão de reformas, de plebiscitos, né? Que reconfiguram a sociedade e muitos problemas de hoje não existirão, né, nesse futuro. Então, a maior parte dos problemas, se eu tivesse de fazer uma outra ficção e ela fosse mais pessimista, eu diria que a existência da humanidade a partir de 2050 ela é totalmente incerta. Pelas pesquisas que eu fiz para escrever depois de hoje, filósofos, antropólogos, tecnólogos, eles não, ninguém está projetando nada, ninguém está projetando nada otimista, sabe Outra assim. coisa muito A questão, interessante também no livro é a playlist, né? Porque ele tem muitas músicas, tem um repertório cultural bem grandioso, são músicas, inclusive, algumas eu já ouvi, já conhecia, pude conhecer outras. E as letras também têm um significado muito grande. sim, então, como as epígrafes, né? São versos que refletem e questionam sobre o futuro. O, o,
O compositor mais citado no romance é o Gilberto Gil, que entre, né, todos aqui no Brasil foi o que mais se preocupou com essa questão do futuro, tanto é que é o sujeito que tem mais músicas dedicadas a essas reflexões. O que é que a gente está fazendo hoje e o que é que de mundo isso vai resultar? Então, o que será o depois de hoje? Né? Essa Sim. que é a grande E o questão. interessante é que Então, você soube organizar essas músicas muito bem, porque elas se encaixam no contexto, se encaixam em cada lugarzinho ali. Então você arquitetou elas de uma forma que ficou bem organizada. sim, e uma coisa interessante também é que elas prendem o romance ao fim do século XX. Né? Então ela traz, porque tem músicas que são da década, a música é do Gilberto Gil mesmo, né? Tem uma que é de 67, 68, alguma coisa assim, e ela está sendo ouvida na década de 2090, né? Mais de 100 anos. Então tem essa ligação de passado, essa ponte entre passado e o presente da história que essas músicas não deixam morrer. Então também tem essa costura. Sim. Bom, Wagner, vamos para a nossa próxima pergunta, né? Eu notei que no final do livro você deixou meio que uma brechinha ali para uma continuação. E nisso eu queria saber, você pretende escrever realmente uma continuação, né? Talvez uma série, fazer uma série, ou pretende mantê-lo como livro único? Olha, bom, eu não sei exatamente responder essa pergunta agora, porque eu ainda não sei o que vai acontecer com essa história do depois de hoje. Eu falo comercialmente, né? Eu ainda tenho essa esperança, pode ser uma esperança um pouco prepotente, mas, ou sei lá, talvez ingênua do produto entregue, mas de toda maneira eu ainda tenho essa pretensão de que essa história circule e se comercialize mais. Bom, então, Então, a depender. ainda mais no futuro, quem sabe, pode vir a chegar a uma continuação. Sim, então, e acredito que também pode não ser eu que escreva. Pode não ser eu. Mas Então, eu acho que deve ter. história para uma outra pessoa, passar adiante? Ah, eu posso vendê-la, sim. Posso, sim. Eu estou escrevendo outro livro agora, que não está relacionado a depois de hoje, mas porque eu quero lançar esse livro no final desse ano ou início do próximo ano. Mas eu quero retomar essa história de depois de hoje, sim, como projeto. E eu acredito que deve, eu acho que é obrigação ter a continuação, porque a história não acaba, né? Então acho que ela merece um fim, sim. Ou pelo menos o desenrolar, porque, na verdade, o que está acontecendo só aparece a ponta, né? O iceberg não aparece. É só a ponta do iceberg que o Rômulo descobre por ocasião da morte do irmão dele, né? Do Abel. Sim. Mas ele só está descobrindo isso, né? E então tem outras coisas acontecendo ali que ele ainda não descobriu. Eu, particularmente, não sou de me apegar muito às séries literárias, mas eu acredito que uma continuação seria um projeto muito bom. Acho que seria uma história muito boa, né? Porque o livro ainda tem muito para se desenvolver. Sim, sim. Para antes, né? Para antes e para depois. Sim. Bom, agora eu vou passar para a nossa próxima pergunta. Wagner, qual conselho você daria para os escritores que estão começando nessa área? Como eu mencionei anteriormente, né, o mercado de autores, ele é muito desafiador. E às vezes tem muitas pessoas com histórias incríveis, mas que encontram muitas dificuldades para publicar. Tem essa questão, de encontrar uma editora, tem todo um processo aí de desenvolvimento da história. E às vezes esses projetos acabam indo parar na gaveta, né? E qual conselho você daria para essas pessoas? Olha, eu não sei, talvez aqui dar um conselho assim para a questão do mercado, porque
Eu sou do interior da Bahia. Acabei de lançar meu primeiro livro de ficção por uma editora pequena, local, né, da capital, mas ela, né, é de alcance regional. Então, nós não temos um plano de marketing. É muito difícil vender livro no Brasil. O Essas primeiras mercado, tiragens. inclusive, também é muito desafiador, né? Tem muitas editoras pequenas que surgiram aí há pouco tempo e que têm um potencial enorme de crescimento e só falta mesmo esse espaço para poder crescer. Os leitores também têm um certo preconceito, às vezes, com essas editoras que chegaram agora, né? E preferem aquelas que já estão no mercado há mais tempo. Mas eu acredito que tem muitas editoras aí de pequeno porte que têm um potencial muito grande de vir a ser grandes mercados no futuro. Com certeza, porque quando a gente faz essas tiragens assim de centenas de exemplares, né, 100, 200, 300 exemplares, o exemplar ele acaba ficando caro, sabe? Então, na realidade econômica que a gente vive hoje, pedir para alguém comprar um livro de R$ 50 com fora o frete, né, que vai dar 60 e tantos reais. Sabe? Sim, o Então, custo isso é. de produção, às vezes, é muito grande, não é? Então, aí eu vou no site da Amazon, por exemplo, e aí você tem as grandes editoras, né, que são do eixo sul-sudeste, aliás, do eixo sudeste. É bom que a gente diga que o Nordeste ele, né, é uma margem, tá, no mercado editorial no país. Não é que não tenha potencial, não é que não tenha grandes editoras, não, não é isso. Mas que as principais tiragens, os livros mais vendidos, que você entra na Amazon e ele está lá R$ 20, por exemplo, isso está no Sudeste, né? Tá no Sudeste. Então a gente tem uma dificuldade. Agora, sim, como, sei lá, talvez para a escrita, eu acho que para a escrita o importante é o sujeito ler escritores que são comprometidos com a escrita, que são comprometidos com gramática, com vocabulário, até mesmo com o próprio realismo dos diálogos, porque dá um conhecimento sobre dialetos, sotaques, gírias. Então, assim, requer pesquisa, requer leituras, sabe? Requer você entender o gênero, né, que você está escrevendo, como é que se estrutura. Então, eu acho que essa história de que o que importa é só o destino dos personagens, e eu não estou dizendo que depois de hoje tem essa qualidade, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não teria escrito se eu não tivesse pelo menos uma base mínima para isso. Tá? Então, eu acho que. Porque escrever por escrever, achando que você vai ter uma obra significativa só porque tem um conflito de personagens, drama pessoal envolvido, e aí os leitores estão ávidos, né? Você observa que nós, só para dar um exemplo, né? Observa que na entrega do Oscar, o que é mais importante na entrega do Oscar é exatamente um drama pessoal, né, do que exatamente a questão artística, né, de reconhecimento, de crítica, sabe? Então, assim, filmes belíssimos foram né, congratulados ali e a gente não teve espaço para discutir, né, porque o que é mais importante é a vida das pessoas e isso se reflete na literatura. A gente está com uma literatura, e aí, lógico, estou aqui sendo preconceituoso, de certa forma, porque o que eu estou falando é a partir de críticas, de resenhas, de sinopses que eu leio, né, pela Sim, internet. Então, às me vezes parece que o mercado editorial acaba é o perdendo mercado. a imagem, não é? Me parece isso, que o mercado editorial ele está contemplando mais o leitor que está ávido, né, por esses microcosmos, né, de. Não é que a escrita biográfica, autobiográfica, ela não tenha o seu lugar, não tenha a sua importância. Eu mesmo escrevi um livro de biografia, né, meu primeiro livro é uma biografia, então não estou, sabe, mas eu estou dizendo exatamente de uma questão de hegemonia, de formação de gosto, né, de educação mesmo, nosso sistema de ensino, estou falando dessas coisas. Né? Sim. E para finalizar, Wagner, a minha pergunta para você é o seguinte: se você pudesse, mudaria alguma coisa no livro? Algo que talvez você não tenha gostado, que pensou, isso não ficou legal. Olha, talvez um detalhe ou outro,
na história em si, ela, porque quando eu comecei a escrever, eu tinha o início, né, e não tinha história, tá? Eu só tinha o início. E eu comecei a escrever sem ter a história. E eu escrevi sem parar os primeiros capítulos, um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que não sei, não lembro se eu escrevi sem parar até o capítulo 6 e muito rápido assim. E aí depois eu parei, acho que foi isso aí, parei, aí depois voltei, escrevi o 7, aí parei, depois voltei e escrevi o 8 ao 10. Então eu acredito que dos capítulos 7 em diante, talvez tenha sido que eu tenha mais problema, assim, como escritor. Talvez eu não tivesse escrito da mesma maneira se eu não tivesse parado, se eu tivesse levado a escrita contínua. Eu acredito que ela não se desenvolveria da mesma forma. Mas, quando eu cheguei no capítulo 5, aí eu fiz o final. Então eu já tinha um final. Então isso quer dizer que eu não mudaria o final, tá? Mas uma coisa ou outra talvez eu faltou um pouquinho mais de empenho. Sim, muitos autores, eles vão escrevendo a história gradativamente, né? Enquanto outros planejam todo o enredo para depois colocar no papel. E cada um tem uma forma de trabalhar mesmo, tem a sua escrita singular, e acredito que isso torna um enredo único. Assim, não existe, não existe receita, né? Não existe receita pronta, não existe fórmula universal. Como eu disse, né? Quer escrever, tem uma história e o engraçado não existe necessariamente história ruim, tá? Então, assim, você tem clássicos da literatura que são sobre coisas banais, né? Um homem que foi pescar, por exemplo, sabe? Então, o que torna essas histórias, fenomenais, significativas para a sociedade, é exatamente o seu poder reflexivo, né? Porque quem escreveu queria colocar um problema central ali, né? Como eu coloquei o problema aqui da questão do bolsonarismo, da questão da reconfiguração de família, né? Essa coisa da família do filho único. E tem uma outra coisa estruturante no Depois de Hoje, que a gente não falou, que é a questão da divisão da sociedade. Né? A sociedade ela tem uma divisão meio que racial até. Né? Então, eu acho que essas questões, né? Mas o que, que acontece? Isso se torna uma boa história se eu tiver a habilidade de escrever e se ela for reflexiva, bem construída, né? O suficiente para cumprir algum papel na sociedade. Bom, Wagner, o que eu tinha para te perguntar era só isso, mas caso você queira acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Como eu mencionei, né, gente, o livro, ele é esse aqui, vou mostrar de novo, é muito bonito. Foi publicado pela editora Quarteto, é uma editora de pequeno porte, mas com muito potencial para crescer. E o livro ele está disponível no site da editora, na Amazon e também na Shopee. É isso, Wagner? Exatamente. Se quiser acrescentar alguma coisa, fazer uma observação, esse é o momento. Eu acho que só talvez um fora Bolsonaro, eu acho que é essencial. Tá? Sim. É, e dizer também que há críticas para ambos os lados, né? Mas dizer que a crítica a respeito da esquerda é só uma questão de organização, mas não é uma crítica de lado. Ou seja, meu posicionamento é de esquerda e eu acho que eu espero que além dessas questões colocadas, né, tem muita coisa embutida no livro, questões sobre profissão, sobre a situação, sobre questão de bem-estar da sociedade, questão do nosso bem-estar psíquico hoje, né, questões sexuais, de gênero, de raça, de tecnologias de entretenimento. Eu acho que tem tudo isso, né, no livro, na história do Depois de Hoje, mas eu espero que ela também cumpra esse papel de colocar o pessoal para discutir também a questão política do país. Olha, Wagner, eu gostei muito do nosso bate-papo, acho que foi bem produtivo.
Como eu mencionei com você, eu não tenho muita experiência com lives, né? Mas acho que foi muito legal, muito bacana. Foi um papo leve, descontraído e gostei muito. E agora acho que a gente pode encerrar, né? Bom, Ah, muito eu que agradeço, Ismael. Foi, bom. eu que agradeço, foi bacana mesmo. É bom ter a oportunidade de esclarecer algumas coisas, né, de acrescentar um pouco aí para o leitor. Espero que a live, que o vídeo resultante da live circule bem, que dê uma circulação para o nome do teu perfil. E agradeço a quem assistiu, a todas as pessoas. A live, o pessoal vê depois, né? E agradeço também a quem assistiu a gente, né? Quem entrou, comentou. Gostei muito da participação de vocês. E quem sabe a gente não repete isso no futuro, né?